Você já se perguntou por que algumas mulheres desaparecem do roteiro que escreveram para elas? Porque elas vão embora, não em desespero, nem em colapso, mas com um silêncio que desorienta quem acreditava que ela sempre estaria ali. Essas mulheres não fogem, elas não escapam, elas retornam para si mesmas, para sua sombra, para seu trono. O mundo costuma nomear a solidão dela como carência, mas quem enxerga sob a superfície entende. O que ela vive não é ausência de conexão, é recusa em se fragmentar. Ela cansou de se derramar em mãos que só sabiam tirar. Ela saiu do círculo da validação, não porque está amarga, mas porque está inteira o suficiente para não ser necessária. Uma mulher que vive sozinha caminha com o peso de séculos pressionando suas costas. A pressão para pertencer, para suavizar, para ceder, para se curvar diante de um amor que nunca foi sagrado. E mesmo assim, suas costas não quebram, elas se erguem. Sua solidão não é punição, é alquimia. Há um tipo de mulher que não quer mais ser escolhida, não porque deixou de acreditar no amor, mas porque se recusa a ser possuída por ele. Ela já viu o que acontece quando o desejo camufla a dependência, quando a atenção finge ser afeto, quando a proximidade se passa por intimidade. Ela já ouviu o eco oco do "sinto sua falta" vindo de bocas que nunca enxergaram de verdade. E ela escolheu o silêncio em vez do ruído, a profundidade em vez do drama, a si mesma em vez da sobrevivência. Carl Jung escreveu sobre a ânima, a alma feminina que habita cada psique, a voz invisível que pulsa sob todo anseio. Essa mulher, essa chama solitária, é a manifestação viva desse arquétipo. Ela é o espelho que devolve ao mundo tudo o que ele ainda não suporta enxergar sobre si mesmo. Para estar com ela, é preciso primeiro encarar a própria sombra. Ela não se diminui para ser amada, não pergunta o que precisa fazer para ser mantida. Ela retomou os instintos que um dia foram punidos, a selvageria que foi envergonhada, a intuição que foi ridicularizada. Onde outras pedem desculpas por serem demais, ela permite que sua magnitude se desdobre, como a noite que toma o céu. E ainda assim, se você a visse andando, talvez descalça, talvez com os olhos soltos no infinito, poderia confundir seu silêncio com fragilidade. Mas seu silêncio é sabedoria armada. É a calmaria depois do incêndio. É o olho do furacão que já destruiu identidade, despedaçou apego e renasceu livre. Ela não fala muito sobre o que suportou, mas você sente quando se senta ao lado dela. Há um peso na sua presença que exige atenção, não com barulho, mas com gravidade. Você nota como ela ouve, como ela enxerga, e se esse olhar pousa sobre você, sentirá o que é ser observado além da superfície. A maioria dos homens não permanecem. Não porque ela é difícil de amar, mas porque ela os obriga a se encontrarem. Um homem que ainda não se completou vai enxergar sua presença como ameaça. O desapego dela fere o ego dele. A recusa em oferecer segurança desperta suas feridas infantis. Ela não implora. Ela não corre atrás. E ao fazer isso, revela o jogo, porque ela nunca aceitou jogá-lo. Talvez você pense que ela está com raiva. Ela não está. A raiva é uma ferida ainda inflamada. Ela já atravessou esse fogo. O que resta agora é clareza, paz e um compromisso inegociável com sua própria inteireza. Epicteto escreveu: "A liberdade é o único objetivo digno da vida." Para ela, a solidão não é exílio, é libertação. Você que está ouvindo isso agora, talvez tenha sido essa mulher, ou talvez tema se tornar uma. Você já sentiu o vazio de desejar ser compreendida em meio a pessoas que só enxergavam o reflexo da própria carência em você? Já sacrificou partes suas por alguém que só amava a versão de você que o fazia se sentir maior? Já regou desertos com a sua doçura, esperando que florescessem? Já esperou mensagens que nunca vieram? Já chorou por homens que tinham medo da sua profundidade? Mas e se você parasse de esperar?
E se em vez de se encolher para ser tocada, você se expandisse para ser sentida? E se, como ela, você caminhasse em direção ao seu próprio silêncio, não porque é fácil, mas porque é sagrado? Não há fraqueza em estar só há verdade. Algumas mulheres vivem sozinhas não porque desistiram do amor, mas porque pararam de confundir atenção com afeto, desejo com presença, caos com paixão. Elas aprenderam que paz não é a ausência do amor, é a presença de si. E se um dia você encontrar uma delas, não pergunte por que ela vive sozinha. Pergunte a si mesmo por que a paz dela te inquieta tanto. Ela não desapareceu, ela se retirou. Há uma diferença imensa entre quem foge por medo e quem escolhe o silêncio como ferramenta de reintegração. A mulher que vive sozinha não está evitando o mundo, está atravessando-o por dentro. Enquanto outros correm para distrações, para presenças vazias, para barulhos que fingem sentido, ela se senta consigo. E no início, sentar-se consigo é como encarar um espelho que não perdoa. Ali, sem plateia, sem roteiro, sem máscaras, surgem todas as vozes que um dia ela ignorou. O grito da menina que queria ser vista, o eco da mulher que se perdeu em relações onde deu tudo e recebeu migalhas, a raiva camuflada de doçura, o desejo sufocado por medo de parecer demais. E então, ela para de fugir. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho corajoso de se tornar quem se é e não quem o mundo espera que você seja. Para essa mulher, viver só é mais do que não dividir a cama. É não dividir sua alma com quem não sabe honrá-la. Ela começa a recolher os pedaços, não com pressa, não com desespero, mas com uma lucidez cortante. Percebe onde abandonou a si mesma para ser aceita, onde sorriu para não ser rejeitada, onde se calou para manter alguém por perto, onde se diminuiu para caber num lugar onde nunca deveria estar. Você pode chamá-la de fria. Pode dizer que ela é distante, que ninguém a conhece de verdade, que é impossível entendê-la. E tudo isso talvez seja verdade, porque ela não está aqui para ser entendida. Ela está aqui para ser. Os homens que a desejam com uma fome que não compreendem, porque ela não oferece o que é fácil, nem aquilo que se pode domesticar. Ela representa o feminino em estado bruto, aquele que atrai e assusta, que aquece e queima, que consola e confronta. O homem que só busca controle se perderá nela. O homem que busca espelhos verá suas distorções. O homem que busca a alma, talvez a encontre, mas precisará estar disposto a abrir mão do ego. Muitos a chamarão de intensa, outros dirão que ela assusta, mas isso apenas revela quem não está pronto. Marcos Aurelius escreveu: aquilo que está em harmonia consigo mesmo está em paz com o universo. E ela, por fim, encontrou essa harmonia não fora, mas dentro. Na solidão, ela viu sua verdade sem adornos. Na ausência, ela ouviu o que nenhuma presença ousava revelar. Na dor, ela conheceu sua força. Você, mulher, que escuta isso agora, talvez reconheça essa trajetória. Talvez já tenha andado descalça por entre os destroços de algo que não tinha nome. Talvez tenha amado homens que não sabiam amar. Talvez tenha tentado caber em histórias que não foram escritas para a sua alma. E talvez, finalmente, você tenha parado de correr atrás. Você não se tornou fria. Você se tornou seletiva. Você não perdeu a capacidade de amar. Você perdeu a disposição de se dissolver em alguém. Porque agora você entende. Amor não é fusão. Amor é presença. E presença só nasce quando há espaço para existir sem medo. A mulher que vive sozinha não vive no isolamento, ela vive no eixo. Ela orbita ao redor de si e tudo que entra nesse campo precisa respeitar a sua gravidade.
Se um homem quiser estar com ela, precisará deixar para trás suas armas, os jogos, as manipulações, os medos travestidos de desejo. Ela não quer metades. Ela não quer metades que exigem tudo. Ela quer inteireza. E se ele não souber o que é isso, será consumido pelo fogo que ela representa. Não por vingança, mas porque ela não sabe mais se conter. Essa mulher não nasceu assim. Ela se construiu. Na perda, na ausência, na rejeição, no silêncio. Ela se tornou aquela que o mundo não esperava. Aquela que vive só, mas nunca está vazia. Aquela que se basta, mas não se fecha. Aquela que sente tudo e ainda assim escolhe com quem partilhar sua alma. Ela é a mulher que já morreu por dentro e renasceu sem pedir permissão. Ela não preenche o tempo com qualquer coisa. Ela aprendeu que o vazio é sagrado e que o medo de estar só é muitas vezes a raiz de todos os vínculos errados. É por isso que ela não corre quando a casa silencia. Ela ouve, ela respira, ela se alinha. Em vez de buscar distração, ela se volta para dentro. E nesse lugar íntimo, onde poucos têm coragem de permanecer, ela confronta o que foi negado por anos, as partes dela que um dia foram engolidas pelo desejo de ser aceita, pelo medo de ser abandonada, pela fantasia de ser completada. O ego de muitos homens não sabe o que fazer com uma mulher assim. Eles estão acostumados a mulheres que se moldam, que se explicam, que se justificam por sentir demais. Ela não faz isso. Ela sente. E permite que os outros sintam o que quiserem diante disso. Ela não joga para parecer desinteressada. Ela realmente aprendeu a selecionar o que é digno da sua entrega. Não por orgulho, mas por reverência. Ela finalmente entendeu o valor do seu próprio corpo emocional. Jung falava da importância de integrar a sombra, tudo aquilo que não queremos ver em nós. Mas essa mulher foi além. Ela se apaixonou por sua sombra. E quando uma mulher abraça sua escuridão, ela se torna inepenetrável a jogos rasos. Ela já viu homens que a queriam em partes, homens que desejavam sua pele, mas não suportavam seu silêncio. Homens que elogiavam sua força, mas tentavam domá-la. Homens que a queriam vulnerável, mas não sabiam o que fazer com sua intensidade. Ela os viu. Ela os amou, talvez, mas ela não ficou. Porque algo dentro dela despertou. E esse algo não aceita mais o que vem com ruído, mas sem presença. Não aceita mais o que excita, mas não sustenta. Não aceita mais ser entretenimento emocional para quem não tem coragem de se olhar no espelho. Essa mulher que vive sozinha não é um arquétipo moderno, ela é ancestral. Ela carrega o espírito das que foram queimadas por serem livres, das que foram silenciadas por pensarem demais, das que foram deixadas por não se curvarem. E ainda assim, ela vive. Você a reconhece pelo olhar. Não há desespero, apenas presença. Você sente a energia dela no ambiente, mesmo quando não fala. Ela irradia uma força que não grita, mas que molda o espaço ao redor. E talvez você, mulher, esteja nesse exato momento sendo chamada a esse lugar. Talvez esteja cansada de tentar ser compreendida por quem não sabe nem sentir. Talvez tenha se esgotado de amar homens que se assustam com sua luz. Talvez esteja no limiar entre tentar mais uma vez ou voltar para casa. Sua casa. A que existe em você. A que não depende de mensagens respondidas, de olhares aprovadores, de promessas vazias. A casa onde sua voz interna sussurra e você, enfim, escuta. Você não precisa explicar por que quer ficar só. Você não precisa justificar seu silêncio, sua ausência, sua escolha por si mesma. Porque a verdade é que, quanto mais você se alinha, mais difícil fica ser tocada por quem não vibra na sua frequência. E isso não é arrogância, é cura. A mulher que vive sozinha não rejeita o amor. Ela só não aceita mais o que chega pela metade, o que pede tudo dela, mas entrega migalhas, o que chama de intensidade, o que na verdade é carência disfarçada. Ela não quer ser salva.
Ela quer ser encontrada inteira por alguém que também já tenha se perdido, por alguém que já tenha escolhido o silêncio, por alguém que, como ela, saiba que o verdadeiro amor não pede que você morra por dentro para permanecer. E até que isso aconteça, ou não, ela segue, em paz, em honra, em potência. Ela não vive sozinha, ela vive com a mulher que se tornou, e essa é a melhor companhia que ela já conheceu. Ela aprendeu que amar não é se dissolver, não é abrir a porta da alma para quem ainda vive com medo da própria sombra. A mulher que vive sozinha não é fria, é refinada emocionalmente. Ela sente tudo, mas responde apenas ao que faz sentido. Ela não ignora por jogo, mas por sabedoria. Ela já entendeu que presença não é sinônimo de profundidade e que muitos tocam seu corpo porque nunca saberiam tocar sua alma. Seus dias não são vazios, são cheios de si. Ela cultiva rotinas silenciosas como rituais, o café quente como âncora para o agora, o livro semiaberto no sofá como ponte para outros mundos, as plantas que crescem sem pedir a aprovação de ninguém. A solidão dela é fértil e ela colhe frutos invisíveis para os olhos apressados: paz, lucidez, força interior e uma clareza brutal sobre o que não aceita mais. Ela não teme a noite. A noite é quando a alma dela respira sem interrupções. É quando os fantasmas de antigas versões surgem, não para assustá-la, mas para saudá-la por ter sobrevivido. Ela não apaga o passado, ela o honra, mas não vive mais lá. Ela o transforma em arte, em presença, em sabedoria silenciosa. Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E é por isso que tantos a criticam. Porque ela provoca espelhos, ela incomoda os não curados. Ela perturba os que ainda precisam de plateia para existir. A mulher que vive sozinha não busca plateia, ela busca verdade. Ela já percebeu que amor que precisa ser constantemente provado é insegurança disfarçada, que quem promete demais entrega de menos, que quem foge do silêncio não está pronto para a intimidade real. E que nenhum homem pode completar o que ela mesma precisa habitar. Você talvez tenha sentido isso, o desconforto de estar rodeada de gente e ainda assim sentir-se só. O cansaço de repetir o mesmo ciclo: entrega, frustração, justificativa, silêncio, vazio. Talvez você tenha sorrido para não decepcionar, transado sem desejo, dito tudo bem quando estava despedaçada por dentro. E talvez, como ela, tenha descoberto que o fim não é uma queda, é uma libertação. Ela não procura mais o que possa levá-la de volta ao antigo. Ela não precisa de promessas. Ela quer presença. Presença sem performance. Olhos que vejam além da maquiagem. Mãos que saibam tocar sem invadir. Palavras que não sejam moldadas para agradar, mas que nasçam da verdade. Ela não quer mais ser entendida por todos, quer ser sentida por alguém que já mergulhou fundo o suficiente para reconhecê-la. E se esse alguém nunca vier, ela não para, porque a mulher que vive sozinha aprendeu algo que poucos ousam encarar. A companhia mais dolorosa que existe é a de quem nos faz sentir invisíveis, mesmo estando ao nosso lado. Então, ela escolhe a si. Não por ego, mas por respeito. Respeito à sua história, respeito às dores que curou sem aplauso, respeito às lágrimas que caíram no escuro quando ninguém via, respeito ao que ela se tornou depois de não ser escolhida e ainda assim sobreviveu. Ela se basta não porque se fechou ao amor, mas porque parou de mendigar migalhas com fome de banquete. Ela é o banquete agora. E quando alguém a encontrar, se quiser ficar, terá que trazer mais do que palavras bonitas. Terá que sentar à mesa com alma limpa, sombra reconhecida e intenção clara.
Terá que saber o que é estar só e ainda assim desejar estar junto, não por necessidade, mas por abundância compartilhada. Essa é a mulher que vive sozinha, não como fuga, mas como revolução silenciosa. Ela não espera mais ser compreendida, ela se reconhece. E no fim, isso é tudo o que ela precisava. A mulher que vive sozinha encontrou em si a resposta que buscava nos olhos dos outros. Ela descobriu que não era falta de beleza, de doçura ou de entrega, era excesso de profundidade em um mundo viciado na superfície. Ela aprendeu que o amor que salva não vem de fora, vem de dentro. Vem de um reencontro com partes esquecidas, caladas, sufocadas. Vem de um retorno ao corpo, à respiração, ao pulso da alma. Ela não busca mais preencher buracos. Ela os honra como portais. Ela não esconde mais a dor. Ela a transfigura em sabedoria. Ela não espera mais ser escolhida. Ela escolhe. E o que ela escolhe? Escolhe a si mesma. Escolhe seu ritmo, escolhe seus silêncios, seus limites, seus abismos e suas asas. Ela não precisa ser perfeita, precisa ser inteira. Sêneca escreveu: "A liberdade é o domínio de si mesmo." E essa mulher é livre porque não é mais refém de carências. Ela não se perde mais em promessas futuras. Ela vive no agora, mesmo que doa, mesmo que vaze, mesmo que silencie. Ela não está anestesiada, ela está desperta. Se um homem chegar, ela não irá se adaptar, ela irá observar, sentir. E se for verdadeiro, ele não pedirá para que ela volte a ser pequena. Ele irá caminhar ao lado dela, sem medo de sua luz, sem se encolher diante de sua intensidade, sem competir com sua liberdade. Mas se ele não souber, ela continuará sozinha, não com tristeza, mas com dignidade. A mulher que vive sozinha não está esperando nada, ela está vivendo tudo. Ela dança com a vida no compasso da alma. Ela escolhe palavras como quem colhe flores, com critério e reverência. Ela ama, sim, mas ama em paz, ama sem implorar, ama sem se perder. Você que escuta, talvez esteja nesse ponto de virada. Talvez ainda esteja com medo do vazio. Mas o vazio, minha querida, é fértil. O silêncio é fértil. O não é fértil. A ausência, quando escolhida com consciência, é solo fértil para renascer. Você não precisa aceitar o pouco. Você não precisa provar seu valor. Você já é. E talvez o maior gesto de amor seja parar de correr atrás de quem nunca teve coragem de ficar. Algumas mulheres vivem sozinhas, porque sabem que não nasceram para se encaixar em prisões douradas, porque entenderam que amor não se suplica, se compartilha. Porque pararam de lutar para serem vistas e começaram a enxergar a si mesmas. Elas não desistiram do amor. Elas desistiram de se abandonar para serem amadas. Elas sabem que a presença certa não exige máscara, nem esforço desumano. A presença certa reconhece, honra e permanece, não por dependência, mas por escolha. E até que isso aconteça, elas continuam sozinhas, firmes, selvagens, serenas, inteiras. A mulher que sabe quem é não precisa ser escolhida, ela escolhe. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se em Arquétipa e caminhe conosco por caminhos de sombra, desejo, silêncio e poder feminino. Aqui, a alma fala onde a boca cala. Deixe seu comentário, mesmo que seja só uma palavra. Toda mulher que sente merece ser ouvida.